Para despertar é preciso dormir e sonhar. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, vocês já sabem, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, o universo da literatura e dos livros, sempre trazendo uma questão interessante para conversar com vocês. E tenho certeza que o vídeo de hoje vale o seu like, vale o seu joinha, também compartilhar aqui o nosso material, porque vamos falar deste grande e interessante livro do professor Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite e todos os mistérios e a história envolvendo o mundo dos sonhos. Então, bora lá! Publicado em 2019, O Oráculo da Noite é um livro o qual eu já tinha vontade de ler há muito tempo e aproveitei agora o momento de recesso escolar para colocar esta demanda em dia e não há arrependimentos, porque o livro é tudo o que eu imaginava, tudo o que eu esperava, especialmente por o seu assunto, a sua temática tão atrativa, tão instigante e misteriosa. Mas, para além do misticismo envolvendo o universo dos sonhos, as premonições e todos aqueles elementos que colocaram os sonhos enquanto a ideia de um oráculo pré-cognitivo, é importante dizer que o Oráculo da Noite é o fruto de toda uma longa e estupenda carreira do professor Siddhartha Ribeiro, né? Na área de neurociências e de neurobiologia, especialmente com o estudo do cérebro humano e a sua dedicação ao universo dos sonhos. Ele que dirige o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muitas vezes a galera conhece ele também por suas pesquisas com materiais psicodélicos, né? Ele trabalha muito com elementos e plantas psicodélicas no estudo da mente e do cérebro, então às vezes a galera vai muito nesse sentido em busca dos materiais do professor Siddhartha, mas este aqui, O Oráculo da Noite, é um livro em que ele vai fazer todo um resgate tanto da história dos sonhos quanto as questões e os aspectos científicos envolvendo as pesquisas na área da neurociências, do neurocognitivismo, na área da neurobiologia, mas sempre sendo transpassado por diferentes áreas do conhecimento humano. A história, inclusive a própria ideia no subtítulo do livro é a história e a ciência do sonho, né? Então vejamos que há esse trespassamento de diferentes mecanismos e conhecimentos e saberes humanos aqui dentro da discussão do professor Siddhartha, inclusive as pontes de diálogo, se poderíamos dizer assim, que podem existir entre a própria metafísica e aquela ciência mais bruta, aquela ciência, digamos, no termo que nós imaginemos ela enquanto laboratório, cérebros dissecados e tudo mais. Então, neste volume do livro, e assim, é importante destacar e dizer que, apesar de um livro que vai falar a partir desta origem e desta relação humana de longa data com os sonhos, e apesar de ter esta ideia de oráculo e oráculo da noite, partindo desse processo cultural com o qual nós desenvolvemos o sonho, é um livro extremamente científico para o leitor que vai ler o livro, mesmo com a linguagem simples, fluida e dinâmica do professor Siddhartha, porque ele é um livro de uma leitura até simples, mas ao mesmo tempo pode ser desafiador e instigante, porque é um livro científico, é um livro com resultados de diferentes pesquisas relacionadas ao sonho. Poderíamos dizer que sim, é um livro também de divulgação científica, além do próprio trabalho do professor Siddhartha, mas também uma coletânea de diversos elementos, trabalhos e estudos relacionados ao universo do sonho, que eu tenho certeza você também deve ter muita curiosidade quanto a este hábito que, grosso modo, todos nós, seres humanos, passamos uma parte do nosso dia, que é na dimensão onírica, que é
junto ao lado do Morfeu, o deus dos sonhos, né? Muitas vezes nós mergulhamos em narrativas fragmentadas, fantásticas, e isso há um monte de tempo se a gente observar. E uma das minhas intenções de querer ler esse livro, inclusive, não só pelo fato de possuir alguns sonhos um tanto quanto estranhos, né? E de ser uma figura que sonha bastante e que recorda os seus sonhos, então esse é um mecanismo que me leva muito ao interesse do livro, mas que desde a infância carrega uma curiosidade por personagens e histórias relacionadas aos sonhos, né? Lembro-me ainda na infância, ao ter conhecimento da Bíblia da criança, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia para mim era a questão do José e a sua capacidade de interpretar e designar os sonhos, e como nós vamos poder acompanhar durante a leitura do livro, uma prática e uma questão presente em todas as culturas do hemisfério do globo terrestre, né? Cada cultura, cada povo desenvolve a sua própria relação com o universo dos sonhos, inclusive um destaque muito interessante da pesquisa e do trabalho e do texto do professor Siddhartha, que, para além do próprio texto científico, aquela coisa mesmo do trabalho da neurociência, do neurocognitivismo, da neurobiologia, do trabalho em laboratório com animais e com humanos, ele também vai partir sempre para uma abordagem considerando, destacando e trazendo para o diálogo e para o debate algumas questões ali das práticas culturais e com respeito muito grande, inclusive, né, dentro de uma perspectiva acadêmica, a cultura e a sabedoria ancestral dos povos ameríndios, especialmente quando ele vai ter um olhar para o futuro do sonhar, ele vai resgatar um pouco dessas culturas ameríndias, que são deveras interessantes, né, as suas relações com o sonho e com o sono, até porque também a gente vive num contexto contemporâneo em que talvez estejamos mais uma vez assassinando o sonhar e o dormir, né? Cada vez mais as nossas populações dormem menos, cada vez mais temos menos tempo para esse sonhar, então outro aspecto interessante aqui da leitura é justamente a gente observar o sonho enquanto elemento crucial no desenvolvimento e na evolução da questão da humanidade. E aí, a partir da leitura do livro, inclusive, o sonho colocado dentro de dos benefícios, dentro de uma das questões que colaboraram aí para a evolução humana, para o nosso processo evolutivo, por nos trazer algumas vantagens evolutivas, especialmente trazendo o histórico de textos e contos ditos ou tidos como premonitórios, né? E pontuando isso, o professor Siddhartha vai demonstrar como neste processo evolutivo da humanidade, o sonho, na verdade, vai sendo uma ferramenta importante de análise, de cuidado e também de preservação, né? Porque a gente vai acompanhar os sonhos mais típicos, os tipos de sonhos mais presentes aqui, ele vai trazendo esses elementos dessa abordagem dentro desse processo evolutivo, de como o sonho, né, mais do que prever o futuro, ele nos constrói e nos permite ferramentas para nós também avaliarmos os riscos, as nossas escolhas, né, enfim, uma narrativa muito calcada no nosso presente, com esse olhar um tanto quanto futurístico, e então mais assim, ou não é, quem procura uma interpretação aqui futurista, quem procura talvez uma ideia no sentido do sonho como premonitório, vai sendo deslocado isso, mas ao mesmo tempo vai mostrando e revelando como o mecanismo do sonho, não então uma previsão, um oráculo, como muitas culturas o utilizaram, mas uma importante ferramenta também da gente tomar cautelas e medidas e até escolhas e ação, como o sonho acaba nos impactando, e aí sim, por vezes, a partir dessas nossas ações, inclusive ratificando a nossa previsão onírica, digamos assim. Então ele é um livro extremamente denso e amplo,
com as mais diferentes abordagens, no sentido, abordagens não, mas na multidisciplinaridade. Então vai sendo trazido ao longo de todo o livro uma série de exemplos, e muitos da questão do sonhar em toda a humanidade, nas suas diferentes culturas, aspectos históricos do sonho, seja enquanto mito, né, a própria relação do sonho com o mito, ele vai trazendo em muitos momentos aqui do seu texto, quanto também alguns sonhos específicos, tanto pelo registro da história e pelas histórias que se ampliaram a partir dele. Ele vai citar os memes aqui, não no sentido dos memes da internet, mas o meme lá no sentido original dessa palavra do Richard Dawkins, né, dessa transmissão viral do meme, que de certa forma tem alguma semelhança, penso eu, com a própria origem simples dos próprios mitos, né? Ele vai colocar alguns destes sonhos, alguns que a gente conhece, outros que daqui a pouco no meu repertório pessoal não conhecia, com destaque muito forte para a relação do sonhar, especialmente com os povos indígenas norte-americanos, e aí tem uns capítulos bem interessantes nesse sentido. Mas, acima de tudo, o livro vai se moldando e se construindo no sentido de demonstração, especialmente da relação e da utilização do sonho enquanto um importante aspecto de aprendizagem do ser humano. Se é algo que nós vamos depreendendo diante de tantas páginas de leitura e um primeiro aprendizado inicial a partir da leitura do texto do professor Siddhartha, é a ênfase que é dada quanto a capacidade, né, vamos dizer assim, a palavra melhor é a capacidade dos sonhos em estimular e auxiliar na aprendizagem humana, e é aí que as coisas vão caminhando a partir das teorias e das hipóteses para as comprovações científicas a partir de estudos desenvolvidos em diferentes laboratórios das neurociências espalhados pelo mundo, entre eles o próprio laboratório e os trabalhos de pesquisa desenvolvido pelo professor Siddhartha, que acabam demonstrando aquela hipótese, aquela teoria existente quando algumas das capacidades e habilidades do sonho acabam sendo demonstrado na prática a partir desses recortes científicos e desses dados empíricos, né, que vão sendo construídos a partir deste novo ramo da ciência. E, aliás, um detalhe muito interessante e que às vezes pode nos passar despercebido é que a ciência vai andando entre os seus acordos e seus desacordos, né? Para alguém que não está diretamente envolvida neste campo de pesquisa ou nessa observação, bastante interessante a gente observar na leitura do livro, inclusive, os longos debates da ciência acerca do sonho, dos seus momentos de maior interesse, dos momentos de rechaço e de ideias antagônicas quanto à questão da capacidade, de toda a própria natureza do sonho, né? E de como isso vai sendo resgatado, especialmente a partir dos anos 80, e como novas pesquisas vão demonstrando algumas teorias que por muito tempo foram assim ou ignoradas, defenestradas, ridicularizadas, e entre elas, e talvez um dos pontos centrais e importantes aqui da discussão, justamente como o professor Siddhartha vai demonstrando que os avanços de pesquisa atuais, os avanços da neurobiologia, das neurociências, da área das pesquisas cognitivas, da neurologia, do cérebro também, começaram e conseguiram demonstrar de forma empírica, com estudos empíricos, teorias que por algum tempo foram rechaçadas, como as de Carl Jung e também as de Sigmund Freud, especialmente Freud com seus restos diurnos e a relação que o Freud tinha do sonho com o nosso inconsciente, né? A relação que o Freud colocava entre inconsciente e também a questão dos sonhos, e aí o Siddhartha também vai demonstrar as próprias tripartições, aquela que o Freud demonstrava ou teorizava a partir da sua psicanálise, do id, do ego, do superego. O avanço das neurociências, o avanço das pesquisas
e aí a gente precisa dizer as pesquisas com os cérebros, né, com as lâminas cerebrais, as pesquisas com as sinapses e com os neurônios demonstraram, né, e comprovaram de forma empírica todas aquelas teorias do Freud. Então também é um livro que faz, de certa forma, o seu resgate a partir da teoria freudiana, tanto da relação do sonho, mas com alguns dos aspectos da psicanálise. E aí é importante eu dizer que justamente por isso a minha frase de abertura no vídeo, desta ideia do para despertar é importante dormir e sonhar, né? Porque, grosso modo, e para o tempo do nosso vídeo, que já é um tanto quanto longo, vocês sabem que nas minhas resenhas aqui em vídeo no YouTube eu fico conversando com vocês, eu fico falando da leitura do livro, vou me perdendo nos meus insights, nos meus hyperlinks, mas é a estrutura que eu tenho encontrado nos vídeos para discutir um pouco mais literatura com vocês. E aí, voltando ao que eu iria dizer, falando em hyperlink, é justamente este elemento que conecta o sonhar com a aprendizagem, né? Inclusive uma das passagens aqui do livro vai tratar sobre certa mitologia em volta do Ayrton Senna, que sonhava antes das corridas e fazia isso como uma preparação. Isso também recorre em vários outros atletas a essa discussão do prever. Se eu não me engano, não está aqui no livro, mas se eu não me engano, lembro de alguma entrevista, talvez do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, citando alguma relação com sonho e gol. Vejamos que isso demonstra, né, essa importância do sonho para as atividades humanas. Inclusive, uma das preocupações que então emerge a respeito do sonhar e do sonho é justamente quanto a não só a pobreza, mas essa diminuição do tempo do sonho e também da qualidade do sonho das sociedades humanas hoje, cada vez mais corrida, cada vez mais impregnada pela internet e pelos compromissos e tudo mais. Aliás, lendo o livro aqui, eu lembrei de uma crônica que o Moacir Sclia escreveu há um tempo atrás, que ele falava de uma São Paulo distópica no sentido que as pessoas não sonhavam mais. O neto do avô perguntava o que era dormir, o que era sonhar, né? E aí, lendo a obra aqui do professor Siddhartha e analisando toda a importância do sonho, analisando todos os aspectos culturais também relacionados do sonho, não só metafísicos, ainda que a metafísica, vez ou outra, vá atravessando o pensamento e as ideias no decorrer aqui do livro, né? Fica essa preocupação o quanto estamos, né, nos prejudicando também em termos evolutivos da questão do sonhar. Então esse é um detalhe assim, até porque a leitura do livro talvez, não que explique, não que esteja aqui dentro desse livro, aqui são suposições meramente de um leitor, e não um leitor assim, um grande leitor, mas um leitor que constrói suas ideias a partir do que vai lendo. Mas eu lembro alguns mitos entre estudantes também sobre dormir com os cadernos debaixo do travesseiro, estudar à noite. De certa forma, se a gente, ao ler aqui o material do professor Siddhartha, a gente vai ver que tem algum sentido nisso, né? Porque, digamos, se eu estou estudando até o meio da noite, fiquei com aquela impressão, às vezes eu sonho com aquele material do que eu estou estudando, com aquele texto que eu estou trabalhando, a gente vai encontrar teoria aqui que dê suporte, imaginar que de certa forma isso ajuda um pouquinho nesse processo, porque as pesquisas que são trazidas aqui e alguns experimentos tratam desses estímulos, destas produções sinápticas, né, do sonhar, há todo um trabalho científico também aqui a respeito do sono, né? Não vou falar do sono REM, das etapas em que o sonho vai se desenvolvendo e vai ocorrendo, né? Como eu já falei antes, os diferentes tipos de sonho, os sonhos ligados especialmente àquelas questões aí numa pegada mais na linha do Darwin,
dos sonhos, digamos assim, vamos dizer, primários, no sentido que estão relacionados aos 3 elementos básicos para a evolução humana: não morrer, comer e ter uma prole, ter uma cria, ou seja, a questão do sexo, da sexualidade, tudo isso envolvendo. Então, os sonhos típicos geralmente adentram um pouco isso. É um trabalho, portanto, fascinante, né? E olha que, a despeito de toda a riqueza de referências, apesar de toda a quantidade de textos relacionados a essa questão onírica, a extrema quantidade de citação de sonhos relevantes dentro do processo histórico e cultural humano, diante de todos os aspectos, e aí aqui é difícil bater, tantas perspectivas diferentes de povos diferentes quanto às suas percepções e concepções quanto ao universo do sonho, né? Por exemplo, é um livro que eu ia lendo e achei que em algum momento talvez o professor Siddhartha fosse lembrar ou retomar, porque eu acho que é muito interessante, talvez um dos melhores filmes que eu já assisti, que é a questão do Inception, A Origem, né, aquele filme com Leonardo DiCaprio, e até porque faz algum sentido pensando especialmente algumas pesquisas que ele traz aqui no final do seu trabalho, dando conta da possibilidade da leitura do pensamento humano, da leitura científica mesmo. Estamos falando aqui da leitura científica do pensamento humano, e em muitos momentos ele vai fazer este processo, né, vai trazer aqui. Isso me lembra muito essa questão do Inception, justamente pelo fato de que nesse filme já há uma comercialização e um domínio da dimensão onírica e dos sonhos, e aí é o mais curioso ainda, porque dialoga com um aspecto interessante que ele vai trazer no final do livro, quanto aos sonhos lúcidos, e aqui bastante carregado com um pouquinho de metafísica, né? Textos como o Bhagavad Gita, outros textos interessantes, inclusive tem aqui aquela metáfora ou aquela parábola do filósofo chinês, Mestre Chuang, se não me engano, a respeito da borboleta do sonho, né? E que vira uma canção do Raul Seixas, o conto do sábio chinês. Ele vai tratar essa questão dos sonhos lúcidos, que é o domínio, que é o controle por nós da questão dos sonhos, e isso é bem interessante, porque daí, mais uma vez, acaba me levando um pouco mais à ficção, ao Inception ali, à origem, porque tem um pouco disso, mas isso são os meus devaneios, e são um pouco aqui também, um pouco da minha viagem mental a partir da leitura. O que vale contar aqui, para finalizar o nosso vídeo, que já está bem grandinho, já está bem longo, mas, né, não tenho uma preocupação muito com o tempo, né? Acho que o mundo uma hora vai cansar desses TikToks de 25 segundos, enfim. O que importa aqui é justamente a grandeza e a qualidade e a riqueza do material que nos chega a respeito dos sonhos. Primeiro com a sua base científica, também com a sua base cultural, antropológica, histórica, né? É um trabalho de um gigantismo, né, sem igual. E às vezes, quando a gente fala no nosso processo do viralatismo, né, e nem vou falar porque eu sou fã do Yuval Noah Harari, que é um dos grandes nomes do pensamento contemporâneo hoje, e já há algum tempo o Sapiens dele é extremamente lembrado e pensado, e às vezes a gente, no nosso viralatismo, nem se liga o tamanho e a grandeza de pesquisadores e estudiosos que nós temos no Brasil, e assim, talvez sem exagero algum, dizer que o Oráculo da Noite está para a história do sonho, para a dimensão onírica, para este nosso tempo importante do dormir e sonhar, tal como o Sapiens está para uma descrição da história da humanidade. Então, assim, é um livro que deveria, ou será, ou poderá ser, enquanto divulgação científica, enquanto controle de dados, e trazer e também abrir o nosso pensamento e a nossa reflexão para essa coisa que nos acompanha
desde que nascemos, que é a questão do sonhar. É um livro fantástico, é um livro maravilhoso, com uma linguagem que mesmo nos seus momentos de ciência mais dura, você vai conseguir construir o seu entendimento de maneira bastante efetiva, bem legal mesmo, cumprindo com todas as expectativas o que eu imaginava desta grande leitura, que mais do que me apresentar algumas certezas, me abriu outras tantas respostas, né? Agora eu falei bobagem, né? Tantas certezas, tantas respostas. Me abriu tantas outras perguntas a partir da leitura desse livro. Aliás, para quem me acompanha no Listas Literárias, sabe que eu sou de rascunhar e de escrever, né? Então, aqui, este é um livro que está cheio de rascunhos, cheio de conversas, cheio de perguntas minhas dentro da obra, porque mais também do que nos trazer respostas, ele traz muitos elementos e respostas interessantes, né? Mas também nos carrega e nos enche de novas perguntas, e isso é um pouco a magia e a beleza da ciência. Um livro dotado de certo utopismo, inclusive, um livro que é também um chamado para a gente olhar aspectos humanos que às vezes a gente negligencia ou tem por questões menores, né? Mesmo diante de todo esse histórico longo da relação humana e das suas crenças no sonho, inclusive, em determinado momento, o professor Siddhartha vai citar aqui como nós brasileiros, né, essa prática do jogo do bicho, mas não só no jogo do bicho, o brasileiro tem uma relação muito íntima com o sonho e acredita bastante coisas do seu sonho, enfim, né, e eu imagino que cada um de vocês aí tenha alguma relação, conheça alguma história bem interessante e fascinante quanto ao universo dos sonhos, inclusive daqueles sonhos mais perto da pré-cognição, né, enquanto aquela ideia de oráculo, e tudo bem, né, em alguns aspectos aqui, até porque somos ameríndios em grande medida também nesse sentido. Então é muito interessante isso, tudo é muito processo. Então esse é um livro que acho que brasileiro algum deveria deixar de ler, no sentido que diz muito sobre coisas que estão ao nosso redor e que nós vivenciamos. A experiência onírica é uma experiência que desconfio muito presente na maioria dos brasileiros e brasileiras. Você já leu esse livro, já leu o Oráculo da Noite, conhece um pouco mais as pesquisas do professor Siddhartha, ficou interessado em ler? Tem o link aqui debaixo da descrição do vídeo, a gente vai deixar ali o link para você se quiser comprar esse livro. Compre aí também, que dá aquela força pro canal, para manutenção dos nossos conteúdos, que além dos meus vídeos longos, assim, acho que o pessoal faz mais, o canal que tem feito mais sucesso com os memezinhos curtos dos shorts sobre o universo da literatura, mas a gente vai indo nesse meio de caminho aí. Então, se inscreva aqui no canal, se valeu a pena, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, não esqueça de comentar se você curtiu essa leitura, outras referências, comente também algum conto estranho, algum sonho estranho que você tenha tido, alguma relação com o que conversamos aqui sobre o Oráculo da Noite, uma leitura fantástica que sim, que vai afirmar que para você despertar, para você desenvolver o seu aprendizado, que para você evoluir enquanto humano, né, esta relação com o sonho é primordial. O sonho faz parte da evolução humana, o sonho faz parte de uma cadeia das nossas necessidades. Então, e muito auxilia com o nosso aprendizado. Então, fantástica leitura, fantásticas referências, é um livro que vai enriquecer muito aí a sua bagagem e o seu repertório. Então, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um grande abraço.